Eu sempre soube que o meu lugar na família era na sombra. Não era algo que eles dissessem com todas as letras, mas estava nos detalhes. Estava na forma como os olhos da minha mãe brilhavam quando Beatriz, minha irmã mais velha, entrava na sala, e na maneira como a voz do meu pai se enchia de orgulho ao falar das conquistas dela no esporte. Eu, Sofia, com meus 27 anos e uma barriga que carregava 9 meses de um amor que eu mal podia esperar para conhecer, era a filha do meio, a pacificadora, a que não causava problemas. E por isso mesmo, a invisível. Meu irmão mais novo, Bruno, que ia no banco da frente ao lado do meu pai, também sentia isso. Trocávamos olhares de cumplicidade pelo espelho retrovisor. Uma linguagem silenciosa que dizia: estamos juntos nessa. Aquele dia, o ar dentro do carro estava especialmente pesado. E não era só pelo calor que castigava o asfalto daquela rodovia interminável. Estávamos a caminho de uma cerimônia de premiação. Mais uma. Beatriz, aos 29 anos, era uma atleta em ascensão e colecionava troféus como quem coleciona selos. Dessa vez, era um prêmio importante que poderia render a ela um patrocínio dos sonhos. Para os meus pais, era o evento do ano. Para mim, era uma tortura. Espremida no banco de trás, com a minha enorme barriga pressionando minhas costelas, cada quilômetro era um desafio. Mãe, será que podemos parar no próximo posto? Eu preciso esticar as pernas e ir ao banheiro de novo. Pedi, tentando manter a voz calma para não soar como uma reclamação. Minha mãe, sentada ao meu lado, nem se virou para me olhar. Seus olhos estavam fixos na nuca de Beatriz, como se pudesse, com a força do pensamento, garantir que nenhum fio de cabelo da sua filha perfeita saísse do lugar. Sofia, por favor, já paramos há menos de 1 hora. Sua irmã precisa estar relaxada, concentrada. Não podemos nos atrasar por nada. Beatriz ajeitou o fone de ouvido, mas eu sabia que ela tinha escutado. Sofia, tenta se controlar um pouco. Hoje o dia é sobre mim, lembra? Você aguenta. Não é como se estivesse doente. Você só está grávida. As palavras dela me atingiram como pequenas agulhas. Eu não estava doente, mas carregava a neta deles, a sobrinha dela. Uma pontada aguda na base da minha barriga me fez prender a respiração. Tentei ignorar. Devia ser só o desconforto da posição, o estresse do momento. Respirei fundo e olhei pela janela, vendo a paisagem seca e monótona passar como um borrão. Lucas, meu marido, tinha insistido em vir comigo, mas eu disse que não precisava. Era uma viagem longa e ele tinha que trabalhar. Agora, eu me arrependia amargamente. A presença dele teria sido meu escudo. 20 minutos depois, a pontada voltou. Mais forte. Irradiava para as minhas costas, um calor que se espalhava e me deixava sem ar. Era um ritmo. Uma onda que vinha, me subjugava e depois recuava. Eu conhecia aquela dor das aulas de preparação para o parto. Não podia ser. Faltavam 2 semanas. Mãe, comecei, a voz trêmula. Acho que não estou bem. A dor está diferente. Meu pai, Walter, me olhou pelo espelho retrovisor, uma ruga de preocupação se formando em sua testa. Diferente como, filha? Antes que eu pudesse responder, outra contração me dobrou. Um gemido baixo escapou dos meus lábios. Beatriz arrancou os fones com irritação. Ah, qual é, Sofia? Você não vai começar com esse drama agora, vai? Eu preciso de paz e silêncio. Não posso chegar na premiação toda estressada por sua causa. Beatriz, cale a boca! A voz de Bruno, meu irmão, soou surpreendentemente firme. Pai, ela não está bem. Olha para ela. A atenção de todos finalmente se voltou para mim. Meus olhos estavam marejados, meu rosto contorcido de dor. Minha mãe me observou com uma frieza que gelou minha alma. Ela não via a filha dela em trabalho de parto. Via um obstáculo, um problema que ameaçava o grande momento da sua filha favorita. Walter, encoste o carro, disse ela, com a voz decisiva e cortante. Meu pai obedeceu na mesma hora, parando o carro no acostamento de terra de uma rodovia completamente deserta.
Não havia casas, postos ou qualquer sinal de civilização por perto. Apenas mato seco e o sol escaldante do meio-dia. O que vocês vão fazer? Gaguejei, o pânico começando a se misturar com a dor. Minha mãe abriu a porta do meu lado. Desça, Sofia. Eu a encarei, incrédula. O quê? Mãe, eu acho que estou entrando em trabalho de parto. Exatamente, disse ela, sem um pingo de emoção. E por isso mesmo você não pode continuar conosco. Não podemos nos atrasar. A Beatriz precisa de paz e silêncio. Não estrague a premiação de sua irmã. A crueldade daquelas palavras me deixou sem fôlego. Era um pesadelo. Meu pai saiu do carro e abriu o porta-malas, tirando a minha pequena mala de maternidade, que eu tinha trazido por precaução. Ele a colocou na poeira ao lado da estrada. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Sua covardia era tão dolorosa quanto a crueldade da minha mãe. Nós não podemos ficar, disse ele, com a voz embargada de uma culpa inútil. Mas, pegue. Ele tirou a carteira do bolso, pegou algumas notas amassadas e as jogou em cima da minha mala. Chame um táxi com isso. Vá para o hospital. Você vai ficar bem. Eles me ajudaram a sair do carro. Um gesto que parecia de auxílio, mas era de descarte. Eu estava dobrada ao meio, segurando minha barriga, as lágrimas escorrendo livremente pelo meu rosto. Beatriz nem sequer olhou para trás. Apenas colocou os fones de ouvido novamente e encarou a estrada à frente. Bruno estava paralisado no banco da frente, o rosto pálido de choque e raiva. Mãe, pai, vocês não podem fazer isso. É desumano. Ele gritou. Bruno, fique quieto ou você desce também. Minha mãe ameaçou com a voz gélida. Ela bateu a porta e, sem uma segunda palavra, meu pai acelerou. Eu fiquei ali, parada na beira de uma estrada vazia, com uma mala, um pouco de dinheiro e um bebê decidindo que era a hora de vir ao mundo. O carro deles diminuiu de tamanho no horizonte até desaparecer, levando com ele qualquer pingo de esperança que eu ainda tinha de que, um dia, eles me amariam de verdade. A poeira que o carro levantou assentou ao meu redor, e o silêncio que ficou era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do meu próprio soluço de dor e abandono. O som do motor desapareceu, deixando um vácuo que foi rapidamente preenchido pelo zumbido dos insetos e pelo pulsar do meu próprio sangue nos ouvidos. Por um instante, fiquei paralisada. A dor da contração que me atingiu foi tão forte que me fez cair de joelhos na terra quente. O choque era uma névoa fria que lutava contra o calor do sol e a dor ardente em meu ventre. Eles realmente fizeram isso. Eles me deixaram. A constatação veio em ondas, cada uma mais dolorosa que a anterior. Minha própria mãe, meu pai. Eles me viram dobrada de dor, prestes a dar à luz a neta deles, e me descartaram como um lixo na beira da estrada. O pânico ameaçou me engolir. Eu estava sozinha, vulnerável, e meu bebê estava vindo. Olhei para o celular, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. Sem sinal. Claro que não havia sinal. Era como se o universo conspirasse para me isolar naquele inferno particular. As notas de dinheiro que meu pai jogou em cima da mala pareciam uma piada de mau gosto. Que táxi eu chamaria no meio do nada? Outra contração me arrancou um grito. Era mais longa, mais intensa. Eu sabia, pelos livros e pelas aulas, que o tempo entre elas estava diminuindo. Não havia tempo a perder. O instinto de sobrevivência, um instinto que eu não sabia que possuía com tanta força, tomou conta de mim. Não era mais apenas sobre mim. Era sobre a minha filha. Eu precisava protegê-la. Com uma força que veio do fundo da minha alma, arrastei-me junto com a mala para a sombra rala de algumas árvores a poucos metros da estrada. O esforço me deixou ofegante, o suor escorrendo pelo meu rosto e se misturando com as lágrimas de desespero. Abri a mala com dedos desajeitados, procurando a garrafa de água e uma das toalhinhas do bebê. Eu precisava ser forte. Precisava me lembrar do que a enfermeira havia ensinado. Respire, Sofia. A respiração é sua âncora.
Deitei de lado na terra, usando minha própria bolsa como um apoio para a cabeça. Respirei fundo, tentando encontrar o ritmo em meio ao caos. A cada onda de dor, eu me concentrava na pequena vida dentro de mim. Nós vamos conseguir, minha filha. Eu prometo. Mamãe está aqui. Nós vamos ficar bem. Eu sussurrava, a voz rouca. As palavras eram mais para me convencer do que a ela. O tempo perdeu o sentido. Minutos se transformaram em uma eternidade de dor e esforço. Eu sentia meu corpo trabalhando de uma forma primitiva e poderosa, uma força da natureza que não podia ser contida. A pressão tornou-se insuportável, e eu soube que era a hora. O medo era avassalador, um terror gelado de que algo desse errado, de que eu a perdesse. Mas o amor que eu já sentia por aquela criança era mais forte. Com um último grito que rasgou minha garganta e ecoou pela estrada vazia, eu a senti nascer. Em um ato de desespero e clareza inimagináveis, eu a amparei com minhas próprias mãos. Ela estava ali, pequena, coberta de sangue e vida, chorando um choro forte e saudável que era a música mais linda que eu já tinha ouvido. O alívio foi tão intenso que me fez soluçar. Nós conseguimos. Ela estava viva. A realidade voltou a se impor. O cordão umbilical. Lembrei-me vagamente de ter lido em algum lugar que era preciso amarrá-lo. Em um lampejo de pura improvisação, olhei para os meus pés. Meus tênis. Sem hesitar, desamarrei os cadarços, mordi um deles para ter certeza de que estava firme, e com as mãos trêmulas, amarrei o cordão em 2 lugares, como tinha visto em um documentário. Usando uma pequena tesoura de unha do meu kit de higiene, cortei-o entre os 2 nós. Enrolei minha filha na toalha mais limpa que encontrei na mala e a trouxe para o meu peito. Clara. O nome que Lucas e eu havíamos escolhido. Ela parou de chorar e me encarou com olhos escuros e profundos, como se me conhecesse desde sempre. Naquele momento, sob a sombra daquelas árvores, nasceu uma mãe. E a mulher fraca e invisível que entrou naquele carro naquela manhã morreu para sempre. Não sei quanto tempo ficamos ali, eu apenas admirando o milagre em meus braços. Foi o barulho de um carro diminuindo a velocidade que me tirou do transe. Uma mulher desceu correndo. Meu Deus, você está bem? Eu vi você da estrada. Oh, meu Deus, um bebê! Seus olhos eram gentis, e sua voz, cheia de uma preocupação genuína que fez meu coração doer. Eu sou enfermeira, disse ela, como se fosse um anjo enviado dos céus. Seu nome era Miranda. Com uma calma profissional, ela nos avaliou, fez algumas perguntas rápidas, nos cobriu com um cobertor que tinha no carro e me ajudou a entrar. Ela nos levou com urgência para o hospital mais próximo, falando ao telefone com uma tranquilidade que me acalmava. No hospital, fui recebida por uma equipe que agiu com rapidez e eficiência. Levaram Clara para os cuidados necessários e me instalaram em um quarto. A primeira ligação que fiz foi para o meu marido. Lucas chegou em menos de 1 hora, o rosto pálido de pavor, os olhos vermelhos de quem dirigiu chorando. Quando ele me viu, desabou ao meu lado, segurando minha mão como se eu fosse desaparecer. Sofia, meu amor, o que aconteceu? Sua mãe me ligou. Disse que você se sentiu mal e pegou um táxi. Eu não consegui falar com você. Eu estava desesperado. Ele disse, a voz embargada. Contei tudo a ele. Cada palavra cruel da minha mãe, a covardia do meu pai, o desprezo de Beatriz. Vi a incredulidade em seu rosto se transformar em uma fúria sombria. Seus olhos, normalmente tão gentis, endureceram. Ele me abraçou, com cuidado, e beijou minha testa. Eles vão pagar por isso, Sofia. Eu juro, eles nunca mais vão chegar perto de você ou da nossa filha. Naquela noite, com a pequena Clara dormindo em um berço ao lado da minha cama e Lucas segurando minha mão, algo mudou dentro de mim. A dor do abandono ainda estava lá, mas agora ela estava coberta por uma camada de gelo. Uma calma fria e perigosa. Eu não era mais a vítima. Eu era uma sobrevivente. E por minha filha, eu seria uma guerreira. Eles não se safariam com um pedido de desculpas,
e um presente de bebê. Eles iriam sentir o peso do que fizeram. Aquele dia não seria esquecido, e a vingança seria tão memorável quanto a traição. No dia seguinte, o sol entrava pela janela do quarto do hospital, trazendo uma luz que parecia zombar da escuridão que eu sentia. Clara dormia serenamente no berço, um anjinho alheio ao caos de sua chegada ao mundo. Lucas estava ao meu lado, uma presença sólida e reconfortante. Foi então que eles chegaram. Meus pais e Beatriz entraram no quarto sem nem bater, um turbilhão de falsa alegria e autocelebração. Minha mãe carregava um enorme arranjo de flores, que parecia mais um acessório de palco do que um gesto de carinho. Meu pai sorria sem jeito, como sempre, e Beatriz segurava seu troféu de primeiro lugar como se fosse um cetro real. Querida, olhe só, sabíamos que você conseguiria, disse minha mãe, colocando as flores em uma mesinha e ignorando completamente a tensão no ar. E olhe para Beatriz. Primeiro lugar. Não é maravilhoso? Uma tia campeã no mesmo dia em que a sobrinha nasce. Beatriz se aproximou do berço, o troféu ainda em mãos. Ela é bonitinha. Puxa, Sofia, você podia ter esperado mais um dia. Quase me fez perder tudo. Ela disse com uma risadinha, como se contasse uma piada inofensiva. O cinismo dela era tão profundo que me deixou enjoada. Foi então que veio o golpe final. Minha mãe pegou o celular. Vamos, todos juntos. Beatriz, fique aqui com seu troféu. Walter, venha para perto do berço. Vamos tirar uma foto linda para as redes sociais. A família toda comemorando o troféu e a chegada da nova princesinha. Aquele foi o estalo. A gota d'água. Aquele pedido para fabricar uma mentira. Uma imagem de família feliz e perfeita para o mundo ver, enquanto a realidade era de uma crueldade abjeta. Olhei para Lucas, e ele assentiu sutilmente, seu rosto uma máscara de fúria contida. Uma calma assustadora tomou conta de mim. A mulher que chorava de dor e medo na beira da estrada não existia mais. No lugar dela, havia uma mãe de aço. Não, eu disse. A palavra foi tão baixa e firme que todos pararam e olharam para mim. O que você disse, querida? Minha mãe perguntou, o sorriso forçado vacilando. Eu disse não, repeti, olhando diretamente nos olhos dela. Não vai haver foto nenhuma. Nem hoje, nem nunca mais. Levantei o meu celular da mesinha de cabeceira. Sabe, é engraçado. Depois que vocês me abandonaram, vocês ainda tiveram a coragem de me ligar algumas horas depois, para checar. Acho que queriam ter certeza de que o problema tinha sido resolvido e não estragaria a comemoração de vocês. Eu não atendi, mas vocês deixaram recados de voz. Recados bem insensíveis, por sinal, e eu os gravei. O rosto da minha mãe empalideceu. Beatriz parou de sorrir. Mas isso, continuei com a mesma calma gélida, não é nem a pior parte. Sabe o que acontece quando uma mulher dá entrada em um hospital depois de dar à luz na beira de uma estrada, sozinha, porque a família a abandonou para não perder uma premiação? O hospital tem protocolos. Eles são legalmente obrigados a notificar as autoridades por negligência criminosa e abandono de incapaz. A assistente social veio conversar comigo esta manhã. Eles já fizeram o relatório. O silêncio no quarto era tão pesado que podia ser cortado com uma faca. O troféu na mão de Beatriz, de repente pareceu pesado e ridículo. O medo, um medo puro e primitivo, finalmente substituiu a arrogância em seus rostos. Sofia, filha, você não faria isso conosco. Meu pai gaguejou, finalmente encontrando a voz. Somos sua família. Minha família? Eu ri, um som seco e sem humor. Minha família é este homem ao meu lado, que dirigiu como um louco, temendo que eu estivesse morta. Minha família é esta menininha aqui no berço, que eu trouxe ao mundo sozinha, enquanto vocês se preocupavam com um pedaço de metal. Vocês pararam de ser minha família no momento em que fecharam a porta do carro e aceleraram. Nós vamos consertar isso, minha mãe implorou, as lágrimas agora reais, mas de pânico, não de remorso. Nós te damos o que você quiser.
Mas, por favor, retire a queixa. Não há queixa para retirar, disse Lucas, sua voz grave e ameaçadora. É um procedimento legal que o hospital iniciou, e nós vamos colaborar totalmente com a investigação. Vocês deveriam ter pensado nas consequências antes. Minha filha poderia ter morrido, eu disse, e cada palavra era uma lâmina. Ela poderia ter morrido, e a única coisa com que vocês se importavam era um pódio e uma foto. Saiam daqui, agora. Eles saíram, tropeçando em suas próprias desculpas patéticas. A porta se fechou e, pela primeira vez em dias, eu consegui respirar de verdade. Eu cumpri minha promessa. Nas semanas seguintes, o mundo deles desabou. Meus pais foram notificados e agora respondem a um processo legal. A notícia, inevitavelmente, vazou para a imprensa local. A história da atleta de ouro que deixou a irmã em trabalho de parto na estrada viralizou. Beatriz perdeu todos os seus patrocínios. Sua carreira, construída sobre uma imagem de perfeição, implodiu. Eles tentaram me ligar, mandaram mensagens, apareceram na minha porta. Bruno me ligou uma vez, dividido entre a lealdade familiar e a decência, dizendo que eles estavam arrependidos e prometiam mudar. Mas eu não acreditava em palavras. Ações, eu disse a ele, são as únicas coisas que importam. E as ações deles quase mataram a mim e a minha filha. Eu os proibi de verem a Clara. Uma criança não precisa de avós tóxicos, de pessoas que ensinariam a ela que o amor é condicional e que o valor de alguém está em seus troféus. Bloqueei seus números, suas redes sociais, e construí uma muralha ao redor da minha nova vida. Houve dor nessa decisão, a dor de amputar uma parte de mim. Mas, quando eu olho para o rosto da minha filha, quando a seguro em meus braços e sinto seu cheiro de bebê, eu sei que fiz a escolha certa. Aquele dia na estrada não me quebrou. Ele me forjou. Eu não esqueceria o que eles fizeram, mas eu também não deixaria que aquilo me definisse. A minha vingança não foi apenas vê-los cair. Foi me reerguer mais forte do que nunca. A partir daquele dia, minha vida teria apenas uma prioridade, um troféu, um prêmio que valia mais do que qualquer outro no mundo. A minha filha, Clara. E por ela, eu seria para sempre a muralha impenetrável que eles nunca foram para mim.